Seja bem-vindo. Agora, neste módulo, a gente vai falar sobre o impacto do estresse e das emoções negativas no corpo. Uma jornada científica e transformadora para a compreensão do estresse e regulação de uma maneira mais simples e também que te possa trazer um resultado na sua vida. Imagine o seguinte, que a sua vida seja como um tsunami silencioso dentro de você. As suas emoções são a mesma coisa. Conforme você vê nessa imagem, aqui tem uma representação clara de como os efeitos adversos do estresse, das emoções negativas, reagem no seu corpo. Esse processo se chama diagrama de Ishikawa, ou mais conhecido como espinho de peixe, que é um processo que é muito feito em melhorias de processos dentro de uma indústria, que existem causas, conforme está dividido ali, que tem um efeito dessas causas, ou seja, o efeito tem uma causa antes, conforme já falei nos ensinos passados. E aqui vai falando sobre algumas causas. Por exemplo, as causas do estresse nas respostas fisiológicas serão o aumento da frequência cardíaca, que vai ter um crescimento do batimento cardíaco na sua vida, e o seu coração vai bater de uma forma mais rápida, e vai ter mais bombeamento de sangue nesse processo. E como consequência tem também níveis mais elevados de cortisol, que são níveis de hormônio do estresse que te provoca através disso. No estilo de vida, você vai ter uma má alimentação e a falta de exercício vai desencadear todo esse processo de estresse. Entenda uma coisa, não é apenas uma consequência, mas também a falta de alguma coisa. Conforme falei, se o seu estilo de vida tem uma má alimentação e uma falta de exercício, provavelmente vai desencadear esses efeitos do estresse na sua vida. Na saúde mental, vai desencadear ansiedade e depressão. Já no ambiente social, pressão de colegas e falta de apoio. Isso são os efeitos do estresse e das emoções negativas no seu corpo. Conforme eu falei, que, entre aspas, existe um tsunami silencioso dentro de cada um de nós. Imagine o seguinte comigo. Imagine que o seu corpo seja como uma orquestra sinfônica. Cada sistema nervoso, vascular ou imunológico toca um instrumento único, harmonizando-se para criar uma melodia na sua vida. Agora, visualize um maestro invisível, neste caso o estresse crônico, entrando em cena e começando a reger as batutas do cortisol, que nesse caso também é adrenalina junto. De repente, aquela música se transforma em algo caquifônia, que neste caso são células que envelhecem mais rápido neste processo, órgãos que se desgastam e a mente fica mais presa em labirintos de ansiedade. Pode parecer meio confuso todos esses termos, mas eu vou estar explicando mais detalhadamente mais para frente. Esses não é um cenário hipotético, neste caso é a realidade que 74% dos adultos que relatam níveis de estresses têm intensos pontos de afetar a sua saúde. Isso é um estudo da American Psychological Association de 2022 que mostra que 74% dos adultos têm esses níveis elevados de estresse. Que tudo que eu falei nesse pequeno exemplo do tsunami silencioso é nada mais do que uma representação daquilo que está acontecendo dentro do seu corpo, através das emoções e dos hormônios que estão sendo liberados através do estresse. Mas como exatamente esse tsunami interno danifica o seu corpo? Talvez você se pergunte isso. E por que essas emoções negativas são tão tóxicas quanto uma fumaça de um cigarro? Vamos desvendar ao longo desse processo, desse aprendizado, camada por camada, com rigor científico e clareza transformadora, para que você possa ter uma compreensão melhor deste processo. Conforme você vê neste gráfico também, falando sobre um tsunami silencioso que acontece dentro de si, que nada mais é do que navegando nesse tsunami de emoções. Que aqui fala, tudo começa com reconhecer as emoções ocultas, ou seja, você vai tornar consciente dos sentimentos mais profundos dentro de si. Você pode ver que ali começa com uma maré calma naquele desenho. Depois, como consequência, vai lidar com essa intensidade. Você pode ver que aumenta a maré, aumenta as ondas naquele lugar, que nada mais é que você vai enfrentar a força das suas emoções,
Porque quando você começa a reconhecer essas emoções, vai ter um conflito da sua consciência e das suas emoções naquele momento. Aí, nesse ponto, você precisa ter uma certa inteligência, um conhecimento para lidar com esse processo. Em seguida, vai ter um impacto na sua vida, que vai ser entender como as emoções afetam sua vida. Que todo esse processo que a gente já fez lá de trás, que a gente está vindo uma construção de compreender as emoções, ter um autoconhecimento, agora a gente vai compreender cada emoção, depois vai ter todo o tratamento ao longo dos módulos para frente, sobre como você pode lidar com esse processo. Prosseguindo, tem você enfrentar esse tsunami, ou seja, enfrentar as emoções de frente, e como consequência vai ser encontrar uma cura para a sua emoção, que vai ser acompanhar, alcançar a paz e a compreensão. Que, imagine comigo, desde o começo, se você tem um estresse, tem ansiedade, tudo vai começar lá no começo. Você vai reconhecer, já falei na aula passada de o autoconhecimento, você reconhece a emoção, você lida com ela, você vai ter um impacto, um confronto com ela, vai enfrentar e depois vai encontrar a cura através desse processo. Não necessariamente, é claro que existem casos específicos que precisam de remédios, precisam de psicólogos, mas existem casos que você mesmo pode se curar através dessa compreensão, desse mindfulness, trazer para o presente e ter essa compreensão dessas emoções na sua vida. Parte 1. Vamos começar agora então a neurociência do estresse, o eixo HPA e a química da sobrevivência. Não se estranhe pelos termos que eu vou falando ao longo do processo e não estranhe também talvez se eu der uma de certa forma travado um pouco na fala, porque são termos mais técnicos que se a gente falar muito rápido, a gente acaba travando. Mas é normal nesse processo, que o importante é você compreender o que ele significa, qual é o impacto dele e o que você pode fazer para melhor regulá-lo e melhor usá-lo na sua vida. Bom, então assim, continuando. Imagine o seguinte, o estresse agudo ativa o seu eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que nesse caso é o HPA, liberando assim cortisol na sua corrente sanguínea. Naquele momento, um glicocóride essencial para a homeostase, que é o equilíbrio entre as coisas, tem esse processo. Contudo, na cronificação ocorre uma desregulação homeostática, que receptores de glucóides no hipocampo sofrem um down regulation, que nesse momento tem uma regulação daquele processo, que basicamente seria um down regulation, seria uma regulação agora, se a gente for traduzir literalmente assim, mas como se fosse uma regulação no momento exato, que tem esse processo de liberação, que dá esse processo de regulação naquele momento. Sendo assim, prejudicando o feedback negativo e levando o hipercortisolemia persistente, nesse caso, a persistir nesse processo. Isso induz a entrofia dendritráfica do córtex pré-frontal, responsável por funções executivas, e a hipertrofia da amígdala, nesse caso o centro do medo, vai hipertrofiar, nesse caso vai encolher, mais ou menos seria assim explicando, criando assim um ciclo de ansiedade patológica. Pareceu estranho, mas agora eu vou explicar de uma maneira mais simples. Imagina o seguinte, o seu cérebro tem um sistema de alarme, conforme já falei lá atrás, que é a amígdala. E neste caso, em um sábio conselheiro também, que neste caso é o córtex pré-frontal. Quando o estresse é constante no processo na vida da pessoa, nesse caso, naquele momento, o alarme fica imperativo, ou seja, gritando perigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enquanto o conselheiro se enfraquece como um rádio com interferência, nesse caso o córtex pré-frontal, a área racional, vai enfraquecendo, nesse caso o sistema de alarme vai disparando cada vez mais, conforme falei, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E qual seria o resultado disso? Ou seja, você se sente mais preso em um modo de lutar e fugir, que é o processo da amígdala. Mesmo ao checar os e-mails, ou pior, o cortisol elevado corrói lentamente os órgãos como se fosse um ácido. Muitas vezes o estresse em grandes níveis, o estresse um pouco é bom, tem um processo positivo, mas em grandes níveis vai corroendo até mesmo seus órgãos por dentro, dia após dia.
Se você tiver altos níveis de estresse por longos e longos tempos, até mesmo anos na sua vida, esse processo vai corroendo até mesmo o seu cérebro, de dentro para fora, e vai corroendo todo ele, e vai corroendo toda aquela massa dele. Processo esse que é feito através desse processo de estresse. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que o cortisol crônico encurta os telômeros, nesse caso, estruturas que protegem o DNA, acelerando assim o envelhecimento celular em até 10 anos. Ou seja, o estresse tem a capacidade até mesmo de acessar o seu DNA, acelerando assim muito mais o seu envelhecimento. Talvez você já viu aquela pessoa que passou uma vida inteira estressada, seja trabalhando no emprego ou algo do tipo, e como decorrência disso, aquela pessoa acaba envelhecendo muito mais rápido, tem os cabelos brancos mais rápido, todo esse processo através do estresse. Ele tem a capacidade de acessar o seu DNA para te envelhecer mais rápido. Conforme você vê nessa imagem, que fala o papel do eixo HPA nas respostas ao estresse. Começa lá no começo, conforme a gente já falou em todo esse curso, com um estímulo estressante, ou seja, um evento que provoca uma resposta estressante. Depois desse processo tem a ativação do eixo HPA, que o corpo ativa o seu eixo de resposta a esse estresse, a esse estímulo lá do começo. Depois vem a liberação da química, neste caso a liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse, que é liberado na corrente sanguínea, ou seja, vai diretamente esse estresse na sua corrente sanguínea. Como consequência, o seu corpo tem uma resposta, e o corpo se adapta a esse estresse. E depois disso, como processo disso, o seu corpo tenta regular, fazer essa restauração da homeostase. O corpo, nesse caso, retorna ao seu estado normal. Ele tenta fazer essa regulação, o down regulation, e tenta como ele mesmo fazer essa regulação. Mas com o passar do tempo, se você tem um estresse, tem essa down regulation, você tem um estresse de novo, mais estresse, chega um ponto que esse sistema de down regulation não consegue fazer essa regulação mais. Aí você já entra para um ciclo vicioso que você vai sempre se sentir estressado. E esse processo natural do seu corpo de regular já vai não conseguir mais fazer esse processo de regulação. Parte 2. Agora a gente vai falar sobre o corpo, sobre o ataque de órgãos, até mesmo células. Imagina o seguinte comigo. Em algum momento você está com estresse crônico. E nisso transforma o seu coração em um motor de Ferrari, funcionando em marcha errada. Imagine uma Ferrari que você está querendo andar muito rápido com ela com uma marcha pequena, ou seja, uma marcha 2, por exemplo, que você quer ir a 150 e 200 por hora. O seu coração é basicamente a mesma coisa. Artérias, naquele momento de estresse, artérias se contraem, a pressão sobe e placas de gordura grudam nas paredes vasculares, como furgentas, nesse caso, em um cano. Nesse caso, como se fosse ferrugens em um cano grudando naquela parede. Não é à toa que 40% dos infartos estão ligados diretamente ao estresse excessivo que a pessoa passa em suas vidas. Conforme você vê nesse gráfico, mais uma vez, que aqui tem a compreensão do impacto do estresse no corpo. Mais uma vez, naquela diagrama de Ishikawa, na comparação de causa e efeito. Que o efeito é os danos colaterais do estresse. Mas quais são as causas? Saúde dos órgãos, ou seja, disfunção cardíaca devido ao estresse crônico. Lembra lá atrás que a gente já falou do estresse crônico e o estresse agudo, neste caso? O estresse agudo é aquele estresse até que bom, aquele estresse que te ajuda no processo. Mas o estresse crônico é aquele estresse constante que você sempre repete ele na sua vida. Na saúde dos órgãos também afeta como problemas gastrointestinais relacionados também ao estresse. No sistema imunológico existe a supressão imunológica e a inflamação crônica. Já na saúde celular, a inflamação celular induzida pelo estresse, que também tem um outro propósito, que vai induzir essa inflamação das suas células através desse estresse. Também os danos no DNA devido ao estresse, conforme a gente já falou. Já na saúde mental serão problemas cognitivos e ansiedade e depressão. Viu que o estresse ele desencadeia todos esses processos,
mas também desencadeia um tema muito alto nos dias atuais, que é a ansiedade e a depressão. Tudo tem uma causa inicial, conforme a gente já falou no passado. Prosseguindo. B. Sistema imunológico, o exército esgotado. Naquele momento, imagine o seguinte, o que está acontecendo dentro do seu corpo? O cortisol, no momento de estresse, ele suprime a produção de cetoninas pró-inflamatórias, que reduz, nesse caso, a atividade das células NK, que é natural killer, basicamente seria assassinas naturais, que elas assassinam outras células que estão te prejudicando. Ou seja, ela vai reduzir essa atividade dessas células benéficas que iriam assassinar as células ruins que estão entrando dentro do seu corpo. E nesse processo vai criando um estado de homonescência precoce, que nesse caso vai ser paradoxalmente em tecidos periféricos. O estresse crônico induz a inflamação de baixo grau da via de ativação do NF. De uma forma mais simples, seria dizer que o seu sistema imunológico é um exército. O estresse agudo é um treino intenso que fortalece esse exército. Já o crônico é uma guerra sem fim. Soldados, por exemplo, células de defesa, ficam exaustas, abrindo assim portas para vírus, câncer, doenças autoimunes, e pessoas estressadas têm até 2 vezes mais riscos de terem resfriados. Não sei se você já percebeu, até mesmo na época do Covid, pessoas que tinham tendência de ficar mais estressada, mais ansiada, geralmente pegava mais com facilidade esse vírus. Foi um caso que aconteceu comigo, daquela época que eu fiquei estressado, ansioso, algo do tipo, e como consequência acabei contraindo esse vírus para mim, porque abaixou a minha imunidade e aquelas células de defesa, conforme eu falei, abaixaram, eu fiquei mais vulnerável a esse processo e como consequência teve essa doença. Entenda isso, que é necessário você ter essa compreensão desse estresse. Pode parecer difícil você ter essa compreensão de todo esse processo de compreensão do seu sistema, das suas células, tudo, mas é necessário você ter essa compreensão para que você possa vir a ter uma menor noção de como agir diante do estresse. Você ter a noção de que quando você ficar estressado, alguma coisa vai acontecer no seu corpo. Então isso serve como uma regulação para você entender isso. Conforme mostra nesse gráfico, o ciclo de esgotamento do sistema imunológico. Começa lá no começo com um estresse crônico, que vai ser o estresse contínuo, que vai ativar uma resposta comportamental, nesse caso corporal na sua vida. Como consequência, tem a ativação do eixo HPA, que vai ser o eixo que vai liberar hormônios do estresse para essa regulação. Depois, tem um esgotamento dos recursos imunológicos, que vai ser aquele momento que aquelas células NF irão abaixar, e vai ser o momento que vai esgotar os recursos imunológicos, que seriam para o seu próprio bem. E nesse caso, os recursos imunológicos são sobrecarregados e são esgotados diante desse estresse. Depois vem a vulnerabilidade a infecções, o seu corpo se torna mais suscetível a doenças. Depois vem inflamações aumentadas, que como consequência você fica vulnerável, você vai aumentar mais a sua inflamação no seu corpo. E nisso vem um ciclo de retroalimentação negativa, que o estresse e a inflamação perpetuam esse ciclo. Que se você não diminui seu estresse, como consequência sua inflamação também não vai diminuir. E como consequência você vai continuar nesse ciclo todas as vezes. E pode desencadear até mesmo outras coisas, outras doenças até mesmo piores. Então, tenha em mente todo esse processo e como ele pode te impactar diretamente. C, a gente vai falar sobre o sistema digestivo, que é o segundo cérebro que nesse caso, se revolta. Imagine de uma maneira comigo assim, o eixo do cérebro intestinal, mediado pelo nervo vago, sofre disbiose sob estresse, que nesse momento a permeabilidade intestinal aumenta, neste caso, permitindo assim translocação de LPS, nesse caso lipopolissacaridídeos,
que são bacterianos que ativam o LTR4 no fígado, gerando assim inflamação sistêmica. De uma maneira mais simples, seu intestino é o seu segundo cérebro, conforme você já deve ter visto em alguns lugares. E, por incrível que pareça, ele está cheio de neurônios. No nosso cérebro existem algo em torno de 83 bilhões de neurônios. E no estômago já foi calculado mais ou menos mais de 100 milhões de neurônios. Ou seja, existe grande movimentação no seu estômago. Então aquilo que você come está interferindo diretamente nas suas emoções. Estresse crônico é como jogar pedras nesse órgão. Causa inflamação, má digestão e até altera as bactérias boas dentro de si. Nesse caso, ligando diretamente à depressão. Daí o termo gut feeling, que está ligado diretamente à depressão. Conforme você vê nessa imagem, agora o processo digestivo, que é o ciclo do estresse digestivo, que existe todo um começo, que tem o estresse percebido, depois a ativação do eixo HPA novamente, a disfunção digestiva, o esgotamento imunológico e o aumento da sensibilidade ao estresse, que é o processo final que o seu corpo se torna mais sensível ao estresse, prejudicando assim esse ciclo e reforçando ainda mais para que ele venha continuar. Porque tudo aquilo que você faz muitas e muitas vezes, ele vai continuar repetindo, como consequência vira um hábito. Parte 3. Emoções tóxicas, raiva, tristeza e o custo da negatividade. Emoções negativas ativam a rede de modo padrão, DMN, neste caso, que é do cérebro, associado à ruminação nesse processo. A raiva, por exemplo, eleva a intercursilina 6 em 40%, aumentando o risco cardiovascular. Já a tristeza crônica reduz o BNF, fator neurotrófico, atrofiando o hipocampo e prejudicando a memória. Para quem lembra, o BNF é um processo, que eu já falei lá atrás, que é um processo que vai nutrir essas células do hipocampo, que está relacionadas às memórias. E quando você tem essa queda desse BNF, vai ter como consequência mais vulnerável esse processo de emoções, como raiva, tristeza e toda essa negatividade dentro de si. De uma maneira mais fácil, a raiva é como tomar um veneno e esperar que outra pessoa morra. Por exemplo, é como se você tomasse um veneno esperando que outra pessoa viesse morrer no seu lugar, mas sendo que quem vai morrer é você mesmo. A raiva é basicamente a mesma coisa. Cada onda de ódio libera uma bomba inflamatória que destrói suas artérias dia após dia. Seja tristeza prolongada, por sua vez, também pode apagar neurônios com uma borracha. Como se você estivesse apagando uma borracha naquele neurônio, vai apagar aqueles neurônios. Nesse caso, literalmente vai encolhendo as áreas cerebrais ligadas à felicidade. É como se dia após dia, através da raiva, você fosse apagando ali um neurônio. Você apaga um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E com o passar do tempo, você vai ficando mais triste, mais desanimado, mais emborrecido e vai não tendo mais felicidade com a vida. A depressão, basicamente, é um pouco disso. É claro que não é só isso. Mas dia após dia vai perdendo o valor, vai perdendo a graça pela vida, até que chegar a um ponto de fazer outra coisa pior. E nisso tem uma consequência lá no início. Pode ser uma raiva de alguém, ou seja, um desgosto, algo do tipo. Por isso que é importante você não guardar ressentimento de pessoas. Porque querendo ou não, você pode achar que isso não te impacta, mas está te impactando diretamente. Dados revolucionários mostram que um estudo de 30 anos com 7 mil pessoas mostrou que a hostilidade crônica aumenta o risco de morte prematura em 50%. Quando você não tem essa atenção crônica para essas emoções suas, você pode aumentar em 50% a morte prematura na sua vida. Ou seja, você pode morrer muito antes daquilo que seria a sua morte. Conforme você vê nessa imagem, fala o ciclo epigenético do estresse. Começa lá com uma experiência emocional, que são emoções intensas que afetam a sua biologia. Depois vem mudanças epigenéticas, que modificam o seu DNA. Depois vem as alterações na expressão genética, que nesse caso os genes são ativados e desativados dentro de si. Os resultados fisiológicos, que são mudanças na saúde e bem-estar.
e o feedback emocional, que são resultados que afetam os estados emocional, que mais uma vez funciona como um ciclo nesse processo. 4. Epigenética do estresse. Como as suas emoções reconfiguram seu DNA. O estresse crônico induz a metilação do DNA em genes regulatórios do eixo HPA e aumentam a atividade de polimerase, neste caso acelerando o envelhecimento. Essas alterações são transmissíveis transgeracionalmente via óvulos e espermatozoides. Resumindo isso, basicamente, suas emoções são como os DJs no seu DNA. Estresse constante abaixa o volume dos seus genes protetores e aumentam o som daqueles que causam inflamação e envelhecimento. E pior, você pode passar essas configurações para os seus filhos, mesmo que ele nunca o maltrate nesse caso. Engraçado que as emoções a gente pode ser herdado de nossos pais, ou seja, existe um eixo epigenético que você pode herdar deles. Por exemplo, se o seu pai é estressado e sua mãe não é, você pode herdar do seu pai esse estresse. Mas só que é como se fosse um Y assim. Existe um Y e para cá o DNA do seu pai, da sua mãe e aqui o seu. Você pode herdar do seu pai. A maneira que você vai inclinando para esse lado, você vai herdar isso dele. Mas se você não inclinar para esse lado, for para esse lado, você não vai herdar isso do seu pai. Muitas das vezes é uma escolha da própria pessoa, embora tenha na genética dele, mas a pessoa escolhe se ela vai ter isso na sua vida ou não, diante dos seus erros, diante das suas atitudes ao longo da vida. Por exemplo, filhos de sobreviventes do Holocausto herdaram padrões de mutilação ligados à ansiedade. Pessoas que passaram pelo Holocausto, seja por guerras ou por dificuldades tão grandes na sua vida, através desse sentimento que eles têm dentro de si, eles podem passar, através da epigenética, para os seus filhos isso. E os seus filhos despertarem isso dentro deles através de ansiedade, mas não através de, talvez, que a pessoa manifeste isso porque é a consequência. Mas conforme eu já falei, é porque ela, de certa forma, as suas consequências trouxeram para ele isso, como uma herança dos seus pais, através do que foi ocorrido. Então, por isso que é importante você ter o autoconhecimento, conforme já falamos nas aulas passadas. Você tendo essa compreensão de si mesmo, você vai fazer essa regulação na sua vida, evitando esses processos. Porque a gente, querendo ou não, a gente tem influência dos nossos pais nas nossas vidas emocionais. Então é bom nós compreendermos isso para que a gente venha viver de uma forma mais correta. 5. Ferramentas de transformação, revertendo o código do caos. Conforme você vê na imagem, começa lá de cima. Imagine que você está no farol. E lá de cima começa todo o processo de autoconhecimento. Reconhecer o estresse, você diminui, entender o impacto, praticar técnicas de relaxamento, melhorar sua nutrição, melhorar sua alimentação nesse caso, exercitar regularmente, construir um apoio social, buscar apoio profissional e, como consequência, na hora que você chega lá no fim, que você vai abrir a porta, vamos pegar um exemplo, a porta do sucesso na sua vida, você vai alcançar um equilíbrio e resiliência na sua vida. E para você alcançar esse sucesso, você precisa passar por essas etapas, porque você tem uma vida bem-sucedida e uma vida vitoriosa também. Primeiro, prática de mindfulness, reboot cerebral. A ciência, com base na ciência. 8 semanas de meditação reduzem a amígdala e engrossam o córtex pré-frontal. Nesse caso, esse estudo de Harvard em 2011 alega que você fizer meditação, nesse caso 8 semanas, você pode reduzir os impulsos da amígdala, que é o estresse, a raiva, e você vai aumentar o seu córtex pré-frontal, que vai ser uma parte racional, uma parte de raciocínio, de tomada de decisão. Com isso, você pode ver que aquelas pessoas que são mais calmas, que são tranquilas, elas são mais inteligentes e conseguem despertar mais inovação dentro de si, criam mais coisas para suas empresas, evoluem, crescem e enriquecem muito mais, como consequência disso. Qual seria uma prática para que você pudesse fazer e aplicar na sua vida?
Prática até mesmo simples, aquela que eu já falei, do 4-4-6. Você respira por 4 segundos, você segura por 4 segundos e depois inspira por 6 segundos. Nesse momento, você vai ativar o nervo vago, freando assim o estresse na sua vida. Sabe o que é mais engraçado? Que as coisas são tão simples que as pessoas não fazem. É tão simples de você assim praticar, realizar na sua vida, que depois que você faz e alcança o sucesso na sua vida, é como se você tivesse falado: por que eu não fiz isso antes? É uma coisa simples de se entender, de se fazer. Mas se você não tem a consciência que você precisa melhorar, você nunca faz isso na sua vida. Com base nesse que nós estamos falando do Mindfulness, nessa representação que você vê, a transformação cerebral através da meditação. Você inicia lá no começo, você começa com a prática de meditação para embarcar numa jornada de transformação cerebral. Depois vai a prática de conscientemente, nesse caso você vai consistentemente, você vai continuar esse processo, vai engajar em sessões regulares de meditação para cultivar disciplina e consciência nesse processo. Depois, com isso, você vai reduzir a atividade da amígdala, que são as experiências, vai ter uma diminuição nessa atividade da amígdala, levando assim níveis reduzidos de estresse e ansiedade. E como consequência, conforme eu já falei, você vai engrossar o seu córtex pré-frontal. Você vai desenvolvê-lo mais, vai tornar mais espesso, sendo assim melhorando nas tomadas de decisões e também no autocontrole. Prosseguindo. Segundo exercício, o antídoto químico. Com base na ciência, a atividade física aumenta o seu BNF, nesse caso é o fertilizante cerebral, nesse caso também endocannabinoides, que são os tranquilizantes naturais, que vão ser processos também de regulação no seu processo. Conforme você vê nessa imagem, que vai ser compreensão dos antídotos bioquímicos, nesse caso, que vai ser, no começo, você vai desenvolver um processo de pesquisa e criação de antídotos de medicina. Depois vai ser a importância médica, vai ser o papel crucial dos antídotos, para salvar durante nesse caso, o envenenamento, e a inibição desses venenos, que vai ser o impedimento da ação prejudicial dos venenos no seu corpo, e como consequência, a neutralização dessas toxinas, e o processo de ligação de moléculas toxinas para impedir seus efeitos no seu corpo. Quando você faz essa atividade física, todo esse processo é feito dentro de si, que é o BNDF, que são fertilizantes cerebral, que praticamente vai fazer você não morrer, nesse caso, não é literalmente, mas não morrer e também cultivar essa planta, que nesse caso é a sua mente. Uma prática que você pode fazer com base na Universidade de Michigan, que são caminhadas na natureza, que também pode reduzir em até 15% o cortisol na sua vida. Então, se você faz uma simples caminhada na natureza, ao ar livre, sem música, sem fones, apenas escutando ao ar livre, você tem essa redução do cortisol na sua vida. 3. Nutrição para os neurônios. Conforme você vê nesta imagem, você vai vendo que existem nutrientes essenciais para a ciência da saúde do seu neurônio. Mais uma vez, com base naquela espinha de peixe do diagrama de Chikawa, que vão ser as causas e as consequências. A consequência seria a comunicação neural e a plasticidade comprometida. Quando você está em falta de vitaminas, por exemplo, B, para a sua saúde neural, prejudica todo esse processo. Quando você também está com falta de vitamina D, pode também interferir nas funções cognitivas. Já quando você está com falta de ácidos gráficos essenciais para esse processo, como o ômega 3, pode interferir também na sua função cognitiva, e o ômega 6 no seu equilíbrio neural. E também magnésio para a sua plasticidade, que é essencial, quando o cálcio para a transformação nervosa falta também na sua vida, impacta nesse processo de comunicação neural na sua vida, e no seu cérebro também. E nesse caso também minerais, que pode impactar também nessa plasticidade e nessa comunicação entre os neurônios. De acordo com a ciência, o ômega 3 restaura a fluidibilidade
das membranas neurais, dos probióticos, reduzindo assim a ansiedade via o eixo intestinal do cérebro. Na prática, basicamente, quando você come chocolate amargo 70% cacau, os flavonoides aumentam o fluxo sanguíneo cerebral em até 2 horas. Quando você come esse chocolate, o fluxo sanguíneo no seu cérebro e no seu corpo vai aumentar em até mesmo 2 horas, facilitando assim a conexão e as informações entre eles. Bom, concluindo, seu corpo é um templo, então restaure sua neuroemoção. Talvez você tenha percebido que eu dei uma travada em alguns termos, mas são termos muito técnicos que, de uma certa forma, exigem mais um acompanhamento mais profundo, que você tem que explicar de uma maneira mais simples, e para um vídeo apenas de alguns minutos, pode ser que soou estranho, mas entenda uma coisa, aqui não tem a questão de você entender todos esses termos técnicos que eu falei, mas sim entender o significado deles e o que eles ajudam na sua vida. Então, se preocupe em entender aquilo que é a causa principal, aquilo que ele está tentando fazer no seu corpo. Que você entendendo isso, você vai se alimentar de maneira melhor, vai fazer atividade física, vai beber mais água, vai pensar melhor, porque não adianta nada se você conhecer apenas os termos técnicos. Talvez se você chamar sua atenção apenas por termos técnicos, vai ter significado nenhum na sua vida. Então é importante você entender o seu significado e pegar essa absorção desse conhecimento para si. E conforme já falei ao longo do curso, não ficar apenas nesse curso, mas ir evoluindo e procurando, conforme eu sempre faço. Quando eu pego um tema específico ou apenas uma palavra específica, eu debruço em cima daquela palavra e vou buscando conhecimento em cima dele. Sendo assim, eu vou aprofundando mais naquele tema. Então, o estresse não é um inimigo obstáculo na sua vida. É, como se diz, um biohacker silencioso, que reprograma o seu corpo célula por célula. Mas você tem o poder de reescrever esse código na sua vida. Cada respiração consciente, cada passo na natureza, cada abraço sincero é um ato de rebelião contra essa tirania do cortisol dentro de si. E lembre-se de uma coisa, neurônios que disparam juntos também se conectam juntos. Escolha quais circuitos você vai fortalecer, os do medo ou os da resiliência. A neuroplasticidade está ao seu favor. Basta você entendê-la e usá-la da maneira correta. Te vejo no próximo vídeo.